Ter me tornado uma pessoa mais atenta na vida, e inclusive na minha própria vida, comigo mesma, me fez reduzir drasticamente o meu círculo de amizades e também me fez aceitar e entender como é a maneira que eu me relaciono e quais são as condições para essa maneira também acontecer. A questão é que o fato de me tornar uma pessoa atenta implica em ser uma pessoa que acaba percebendo coisas demais, se envolvendo demais com as coisas, levando em consideração as circunstâncias, principalmente pelo fato de que eu sou muito curiosa. Eu sou realmente muito curiosa com a vida. Assim, a vida me interessa, as pessoas me interessam, as relações me interessam. Então eu gosto de perceber a vida e como as relações se dão. Isso implica dizer que eu gosto de me aprofundar nas relações que eu tenho. Se eu estou me relacionando com pessoas que fazem parte da minha vida, elas realmente vão fazer parte da minha vida. Isso significa dizer que eu vou pensar sobre essas pessoas, eu vou reparar essas pessoas, eu vou percebê-las, eu vou ouvir as histórias delas, eu vou prestar atenção, inclusive na vida delas acontecendo. Me interessa me relacionar dessa maneira. E por muito tempo eu acabei me sentindo mal com isso, me sentindo talvez culpada por ser uma pessoa que se relaciona dessa maneira, que gosta de ter conversas profundas, por exemplo, que gosta de dialogar sobre a vida, que gosta de falar do que percebe e que gosta de passar tempo com as amigas, que gosta de esquecer as horas quando está com as pessoas. Eu me relaciono assim. É assim que a vida funciona para mim. Eu preciso estar atento, eu preciso ter tempo, eu preciso ter. Eu preciso de me dedicar às pessoas e às coisas que eu realmente me importo. Essa é a maneira que eu me relaciono com a vida, essa é a maneira que eu me coloco no mundo. Isso significa também dizer que eu sou uma pessoa que gosta muito de passar tempo com as pessoas. Eu gosto de conversar. Conversar para mim não é um problema. E é exatamente esse interesse e essa habilidade de conversar que acabou sendo desenvolvida por causa desse interesse, que me fez conhecer tanta gente e estar em tantos lugares e conhecer tantas histórias, inclusive. Porque, de alguma maneira, ter conversas mais profundas nunca foi um entrave para mim. Então, de alguma maneira, uma conversa ela vai se desdobrando e vai indo para outros lugares, porque eu gosto de escutar. Eu fico pensando, se alguém está falando alguma coisa, por que não escutar, né? Desde que isso esteja nos limites do respeitável e esteja atiçando o meu interesse, por que não ouvir, assim, né? Mas, sobretudo, eu entendo que não é comum é, essa emoção que vem como principal, né? Que é a possibilidade de ter interesse, né? Verdadeiro interesse pelas pessoas. Evidentemente, eu encontrei muitas pessoas que, inclusive, criticaram esse jeito de ser. E eu me deixei levar por algumas dessas coisas. Entrei numas dessas neuroses por um tempo. Mas, inclusive, me teimar a não ver como um problema isso me fez ver de fato que existem coisas que precisam mesmo melhorar dentro das maneiras que a gente faz alguma coisa, porque pode ser nocivo tanto para nós quanto para os outros. E aquilo estava se tornando. E essa presença, essa atenção e esse interesse, de fato, ele vai se tornando nocivo e foi se tornando nocivo para mim na medida que eu acabava fazendo isso sem filtrar. Se eu gosto de me interessar dessa maneira, é preciso ter um filtro. Porque senão a gente vai acabar dando demais, ou recebendo demais, ou deixando as coisas se desequilibrarem nas conversas, nas relações, acabar perdendo o timing de algo, ou acabar estressando algo porque passou tempo demais focado naquilo. Então, de fato, estava começando a ficar nocivo para mim. E aí eu fui forçada a olhar para isso. Mas eu retomei o olhar num lugar de encantamento ainda, de eu me relaciono assim, de entender que eu sou essa pessoa. Existe isso que se repete sobre mim em todas as coisas que eu faço. Eu sou assim. E o fato de ser assim não é necessariamente nocivo. Só pode incomodar algumas pessoas que não gostam, mas de um modo geral tem sido muito benéfico para mim e para as pessoas com quem eu me relaciono.
Isso é uma coisa sobre mim. E aí a gente começa a pensar sobre valores, né? Nessa coisa de se tornar adulta. Isso também é um dos grandes motivos do porquê restringir as relações, elas vão se tornando cada vez mais, uma ideia cada vez mais sedutora. Porque você vai começar a pensar sobre valores, quais são as coisas que te interessam assim na vida, quais são as coisas que realmente te nutrem. Então isso me fez tomar essa decisão de que eu preciso, na verdade, restringir, eu não preciso parar de ser quem eu sou, né? Porque de um modo geral tem sido benéfico, tem me ajudado inclusive a viver a vida com mais qualidade de um jeito que eu gosto. Então eu tenho que tirar isso? Não, eu preciso reorganizar. Talvez seja melhor eu estar com um grupo reduzido de pessoas. Porque se eu gosto de me envolver com as pessoas de maneira íntima e elas vão fazendo parte da minha vida e eu vou começando a pensar sobre elas, eu vou reparando a vida delas, eu preciso organizar essas informações de uma maneira que não fique pesado nem para mim nem para as outras pessoas, mas que eu também possa me relacionar justamente com as pessoas que se afinizam com esse modelo de relacionamento, que não precisa ser necessariamente sobre a frequência da relação, mas do caráter da relação, de ter relações profundas e não de ter relações superficiais. Eu tenho um círculo próximo que dia desses a gente se encontrou, inclusive, coincidentemente, e aí eu falei sobre cada uma, assim, como era a minha relação com cada uma na minha vida, né? Existe uma que eu converso todos os dias. E aí é uma outra frequência de conversa. A gente consegue ir para lugares muito profundos, lugares muito diversos, mas é isso, a gente consegue manter uma frequência que é diária. A gente conversa todos os dias, mas isso só porque a gente tem um modelo de relacionamento e de conversa que cabe sustentar uma série de assuntos todos os dias e com fluidez, sem necessariamente isso ser um fardo pra gente. Existe uma outra amiga que eu já me relaciono que ela é mais semanal. As nossas conversas acontecem de semana a semana. A gente se relaciona semanalmente. A gente se vê por semana. Essa outra amiga do diário a gente se vê também com muita frequência. E a gente faz videochamada. Então é uma frequência muito grande. Eu tenho uma outra amiga que a gente se vê semanalmente, a gente se fala semanalmente, as respostas elas são mais demoradas. E com ela eu consigo ter conversas, inclusive, de profundidade emocional, assim, de ter mais conversas traduzindo emoções do que eu consigo ter com as outras, por exemplo. Mas que isso não é uma coisa melhor do que as outras, é só uma coisa diferente. Mas que todo mundo tá tudo funcionando, assim, né? Tá, a gente tá se relacionando de uma maneira que funcione para nós. Eu tenho essa outra amiga que estava presente, que a gente se relaciona trimestralmente. Ela trabalha bastante, a gente quase nunca tem muitos momentos para estar juntas, porque estamos sempre em fluxos diferentes, mas a gente está junta todos em todo esse período, a gente se acompanha, a gente responde coisa no stories ou manda uma mensagem aqui e acolá, mas essa coisa de estar presente e botar as coisas em dia, isso demora um pouco mais. Mas a gente está sempre ativo, inclusive a gente também tem trabalhos em conjunto, o que favorece que a nossa amizade ela seja alimentada de alguma maneira. E tem uma outra amiga próxima, né, que não estava presente no dia desses encontros que eu estava falando com essas outras amigas, mas que a gente acaba se relacionando mensalmente. É uma frequência mais mensal e a gente consegue conversar sobre várias coisas dentro do campo da criatividade, inclusive, né? É uma coisa mais do trabalho, do espiritual, que também aí é uma outra conversa que em menor, em maior medida, eu consigo ter com as outras, mas com essa funciona e flui melhor, né? Essa minha última amiga que é trimestral, a gente conversa sobre quase tudo. Opa! A gente conversa sobre quase tudo. A gente conversa desde questões espirituais até questões relacionais, principalmente porque nós nos relacionamos exclusivamente com mulheres.
Então, são assuntos que eu não necessariamente tenho com as minhas outras amigas próximas. E tudo corre bem, tudo dá certo da medida que é possível. Inclusive, foi essa amiga trimestral que me disse nesse último encontro que ela acha interessante como eu me relaciono com a vida dela, no caso, né? De que ela percebe que eu estou atenta, que eu estou percebendo. Uma outra amiga desse círculo também já disse isso em outro momento, né? De que percebe que eu estou presente, de que eu estou realmente percebendo as coisas. Porque quando eu vou conversar com elas, quando eu vou estar com essas pessoas, quando eu vou me relacionar com essas pessoas, eu falo sobre coisas que eu pensei a respeito da vida delas, eu falo sobre coisas que eu me interessei a respeito da vida delas, ou, enfim, menciono, respondo com interesse sobre alguma das coisas que elas estão falando, no sentido de, ó, eu reparei isso, eu percebi isso de fato, ou citar, né, de eu tô prestando atenção, sabe? Eu não tô pensando em outras coisas. Então eu consigo te dar uma devolutiva sobre o que está acontecendo com você, porque eu estou prestando atenção em você, eu me interesso por você. Esse é um posicionamento que eu gosto de ter com a vida e com essas pessoas tem funcionado. E esse posicionamento ele exige muito. Ele exige muito. Eu estou falando aqui sobre uma questão relacional, sobre talvez uma habilidade social, mas eu estou falando sobre tudo de tudo que custa manter relações assim, manter uma relação assim com a vida do dinheiro que custa, de tudo que envolve essa presença, do tempo que custa ter essa presença com qualidade, da vulnerabilidade que exige permitir que o outro te afete e, portanto, você responda a essa pessoa. E todas as outras coisas que dizem respeito ao espaço de intimidade. Ter noção de que eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar com intimidade deixou de ser uma coisa que me irritava sobre mim e passou a ser uma das coisas mais valiosas sobre mim. De entender então que quais são as coisas que compõem esse espaço de intimidade. E quais são as coisas, inclusive, que eu preciso fazer para conservar e nutrir esse espaço de intimidade. Isso ampliou minha qualidade de vida, a qualidade da maneira como eu uso meu tempo, a qualidade das relações que eu tenho. Inclusive, quais são as pessoas que eu quero perceber, quais são as pessoas que eu quero prestar atenção, quem é que vai receber a minha atenção, porque a atenção é valiosa. A nossa atenção é tudo que nós temos. Então, quem é que merece ter a minha atenção? O que é que merece ter a minha atenção? Essa pergunta, inegavelmente, me levou a ter que fazer outras escolhas. E isso me fez ter melhor qualidade de vida.